Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um Desk na Prática e hoje eu vou mostrar um pouquinho como o Desk Manager pode te ajudar a fazer gestão de ativos e controle de inventário. Esse é um desafio muito grande para a área de TI, mas também outras áreas de negócio podem usar o módulo de gestão de ativos do Desk, como áreas de facilities, de manutenção predial, que fazem cadastro de equipamentos e maquinário. Então, o que a gente vai mostrar? No Desk nós temos um app chamado CMDB, que é um módulo aí de gestão de ativos, né? Chama Configuration Manager Database. É um conceito de ITIL, mas basicamente é um módulo para gestão de ativos e cadastro de equipamento. Dentro do CMDB, você vai ter duas opções. Eu tenho a opção de cadastrar um item de configuração. Esse cadastro é mais administrativo, então é mais ou menos você cadastrar um notebook, por exemplo, aqui eu tenho um notebook do Rafael cadastrado, onde você coloca quem é o proprietário desse equipamento, com quem esse equipamento está alocado, qual é o status dele. Então esse aqui, por exemplo, o notebook está em manutenção. Qual é a tipificação desse equipamento, para você depois tirar um relatório, saber quantos itens de configuração você tem por tipo cadastrado, detalhes, até uma descrição prévia, quando que esse equipamento foi comprado, quando que vence a garantia dele, qual foi o custo desse notebook, dá para ter uma série de informações. Esse cadastro, ele é mais administrativo, ele é um cadastro manual. Claro que no Desk a gente tem as opções de importação em massa, para você subir uma base de ativos grande aí para cadastrar, mas ainda assim ele é muito útil. Dentro desse cadastro, por exemplo, você pode criar variáveis, atributos, então se de repente a cor do notebook é uma informação importante para a área que faz controle desse equipamento, você pode registrar. Aqui eu tenho todo um histórico que a gente chama de histórico de transferência, mas ele mostra todo o histórico de atualizações desse cadastro. Então, toda vez que você remanejou o equipamento, saiu da manutenção, voltou para a produção para o usuário, ou esse equipamento estava com o Rafael, agora ele está com o Jackson, com outra pessoa da nossa operação, o Desk ele vai armazenando esse histórico de movimentação para você conseguir rastrear melhor qualquer tipo de situação que aconteceu com esse equipamento. Fora isso, eu tenho uma regra de alerta para quando a garantia desse equipamento estiver para vencer, então isso é bem legal. Às vezes você tem lá 10 servidores cadastrados no Desk, e se a garantia de um servidor vence e você não tem o controle disso, quando você precisar dar uma manutenção de servidor e a garantia venceu, o custo é muito mais alto, né? Então, um alerta prévio, 30 dias antes de uma garantia vencer, 60 dias antes de uma garantia vencer, já te avisa para você cotar uma garantia estendida. Enfim, é uma forma de você se planejar melhor na gestão desse equipamento. Aqui eu tenho uma outra opção de regra de visualização, quem pode acessar os dados desse equipamento, quem não pode, né? Então você pode especificar muito bem dentro do Desk quem vai ter acesso a essas informações. Eu tenho uma informação, uma aba no cadastro desse equipamento que é bem legal, eu mostro os chamados que esse equipamento foi associado. Então, lá no portal do usuário, ele tem a opção de abrir um chamado e também associar um equipamento àquele chamado. E a partir daí, você passa a ter um histórico de quantos chamados esse equipamento foi associado, ou seja, ou quantos chamados ele acabou gerando. E com isso, você passa a perceber se o equipamento, às vezes, está num momento de substituição já, que o tempo de parada dele é muito maior do que o tempo de produção, porque cada dia ele gera um chamado novo. Então, você pode criar um planejamento para poder fazer a substituição desse equipamento, tirar um relatório sobre os equipamentos que geraram mais chamados e criar um plano de troca desses equipamentos no decorrer do ano. Então dá para fazer um trabalho bem legal, olhando para as informações que o CMDB pode te trazer. E eu também tenho a opção de anexar arquivos, então às vezes você quer fazer um cadastro desse equipamento e fazer controle de nota fiscal, ter uma nota fiscal escaneada para uma auditoria, o dia que a auditoria precisar, você não depende só do departamento administrativo, você tem tudo dentro do Desk Manager para gerenciar. Então o Desk ele pode te ajudar muito a fazer uma gestão de ativos eficiente aí da sua operação. E junto com a gestão de ativos do Desk, nós temos o recurso de inventário automático. O que ele é? Aquele cadastro do IC era um cadastro mais administrativo, são informações que eu preciso ter na mão para cadastrar esse equipamento. Já o inventário automático, não, ele é um agente, um programinha que eu instalo na máquina, hoje ele funciona para plataformas Windows, e ele faz a coleta das informações de hardware e software daquele equipamento. E essa coleta pode trazer, inclusive, informações de sistema operacional, chave de pacote Office, programas instalados. Então, é um recurso bem legal se você quer casar as duas coisas, uma gestão de ativos eficiente e um controle de inventário também para fazer gestão de hardware e software do seu parque de máquinas. Então, uma área de TI tem um pacote completo. Além de ter o Desk Manager para fazer gestão de atendimento, tem um módulo do CMDB para poder fazer gestão de ativos e controle de inventário. Então, isso é bem legal. Você passa a ter todas as informações aqui,
tá? Dessa máquina, desse equipamento. Tem uma área aqui chamada softwares licenciados, que você pode pegar chaves de pacotes que estiverem instalados, pacote Office, Windows, etc. Então o inventário automático é bem legal. E ele só precisa que a máquina tenha conexão com a internet para funcionar. Não precisa estar em rede local, não precisa ter servidor. Se a máquina tiver uma conexão com a internet, o inventário vai coletar os dados dessa máquina e mandar via nuvem para o Desk Manager atualizar esse cadastro aqui. E uma coisa bem legal do inventário automático é que nós temos um recurso de alertas. Então imagina o seguinte, o usuário instalou um programa que ele não estava autorizado, ou ele removeu uma versão do Office e instalou outro pirata, por exemplo, tá? Você pode criar alertas para receber cada vez que acontece uma alteração nessa máquina, seja uma alteração de software, uma alteração lógica ou uma alteração de hardware, uma alteração física. Então, por exemplo, eu já tive casos onde existia um problema que a equipe mandava as máquinas para uma filial, para uma loja. Nessa loja, os funcionários, ao invés de instalarem a máquina e só começarem a usar, tinha um problema de sumiço de memórias. Quando a área de TI foi ver, as máquinas chegavam e alguns pentes eram removidos. Então, o que o inventário ajudou? Toda vez que a máquina tinha um upgrade de hardware, quando ela conectava na internet, ele mandava um alerta avisando que essa máquina teve uma mudança. Então isso é bem legal para você fazer controle, esse tipo de situação pode ajudar bastante aí qualquer tipo de organização. Eu dei um exemplo aqui, mas ele pode não se aplicar, mas os alertas podem ser úteis de outra forma. E fora toda essa parte, por exemplo, eu posso ter uma visão geral do meu parque de equipamentos num formato de Kanban, então eu estou olhando aqui todos os equipamentos, os que estão emprestados, alguns que estão incomodados, alguns que estão em manutenção, outros que estão aqui aguardando documentação, em transporte, em uso. Então você faz um controle legal dos equipamentos também num formato em Kanban, e eu tenho toda uma área de relatório, onde você pode montar um relatório personalizado com as informações dos itens de configuração que você deseja utilizar e gerar esse relatório para poder ter uma consulta, para poder fazer uma gestão, um controle legal aí desses equipamentos. Tá? Então vamos salvar um relatório aqui. Eu imprimi um relatório detalhado, é uma opção que eu tenho, né, de ver toda a lista de equipamentos com algumas informações que eu construí no relatório, mas eu também tenho a opção de visualizar esse relatório no que a gente chama de slideshow. E o slideshow, ele é um formato de gráfico dinâmico que eu já explorei aqui em outro vídeo no Desk na Prática, que você pode usar para ter uma visão bem legal, bem bacana e inclusive fazer drill down, fazer uma análise mais detalhada em cima desse relatório. Ele não é um relatório estático, ele é dinâmico, você consegue brincar, trabalhar nele, clicar e aprofundar na informação que você quer. Então, basicamente, esses são os recursos que o Desk tem para você fazer uma gestão legal, fazer um controle de inventário. Também temos um relatório do inventário automático. Então, às vezes você quer tirar um relatório de todas as máquinas que tem versão do Windows X, versão do Office Y, então você pode construir um relatório personalizado com as informações que você deseja, os filtros que você deseja e trazer aqui os dados que você precisa para esse relatório, às vezes para apresentar para uma auditoria, às vezes apresentar para uma diretoria, você tem todo esse controle de informações aí para trabalhar. Legal? Era isso que eu queria mostrar, espero que vocês tenham gostado. Assistam os outros vídeos do Desk na Prática, a gente explora um pouco mais os outros recursos da ferramenta, outras opções de como o Desk pode se aplicar em outras áreas de negócio, então fica o convite aí para vocês assistirem toda a nossa playlist. Beleza, pessoal? Obrigado, eu agradeço, um abração, tchau, tchau.